Boa noite a todas as estacas da tenda Palavra Eucaristia Nossa Senhora Rosa Mística, neste 29 de agosto, aniversário da morte de São João Batista. A paz esteja conosco que estamos em Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada estaca se benza com o óleo de Deus Pai. Primeiramente na testa. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostre a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. Na nuca. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostre a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. No pulso esquerdo. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostre a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. No pulso direito. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostre a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. Deus Pai me deu o seguinte comando. Meu filho Natale, te abençoo na missão que te confiei. Desejo e quero um esforço maior hoje de todas as estacas, isto é, que reflitam depois do louvor de Daniel a palavra do primeiro domingo de agosto. Pedi para agravar para esta hora. Peço a você, meu filho, que antes prepare todas as estacas para terem mais paciência, para poderem refletir comigo. É necessário fazer isto neste momento em que se encontram. E também para celebrarem anelados os 8 anos da tenda. Elabore uma explicação para conseguirem entender a necessidade da hora. Eu te dou a minha bênção de Pai. Cumprindo então o comando de Deus Pai, nós teremos as entradas de Deus Pai refletindo sobre as leituras do primeiro domingo de agosto. Por que Deus Pai pede isto? Primeiramente, Deus Pai quer a tenda em ordem de batalha ao celebrar os 8 anos da missão. Ele quer as estacas esvaziadas e purificadas de todo pecado e profanação. Quer as estacas livres de qualquer compromisso com Satanás, livres de qualquer desvio de fé e de doutrina, de qualquer apego ao pecado e aos prazeres do mundo. E Deus Pai quer no dia 31 um grande desagravo pela manifestação em favor do seu inimigo, inaugurando uma construção. É um bezerro de ouro da nossa época. Então, dia 31, além de agradecer a Deus por tão grande privilégio ao nos escolher para sermos estacas, também vamos reparar este insulto a Deus fazendo um dia de jejum. Quarta-feira, então amanhã, nós vamos fazer um dia 31, quinta-feira, um dia de jejum, cada um de acordo com a sua possibilidade. E agora supliquemos a Deus Pai
para que possamos executar o comando como Ele quer, contentes de poder agradá-lo. Pai do céu, eu, Natália, e cada estaca, todas as estacas, desejamos e queremos ardentemente realizar o projeto e o sonho de Deus Pai e especificamente este comando. Mas somos muito pequenos, fracos, poucos e pecadores. Mas suplicamos-te, ó Pai, concede-nos esta grandiosa graça. Nós te pedimos como corpo místico, unidos na caridade. Te pedimos como corpo místico, te pedimos em nome de Jesus, a quem tu nada negas. Te pedimos pela ação do Espírito Santo, em nome da Virgem Maria, em nome de todos os anjos e santos do céu, na consciência e na luz divina. Amém. E agora supliquemos o Divino Espírito Santo, como Deus Pai nos pede. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada estaca se benza com o óleo de Deus Pai. Na testa. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostra a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. Na nuca. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostra a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostra a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. No pulso direito, o Senhor me abençoe e me guarde, o Senhor me mostra a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. Agora, para toda a tenda. O Senhor a abençoe e a guarde. O Senhor lhe mostra a sua face e conceda-lhe a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ela e lhe dê a paz. Agora para as nossas famílias. O Senhor as abençoe e as guarde. O Senhor lhe mostra a sua face e lhe conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ela e lhe dê a paz. Agora para a terra de Santa Cruz. O Senhor abençoe e aguarde, o Senhor lhe mostra a sua face e conceda-lhe a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ela e lhe dê a paz. Supliquemos agora a Deus Pai para que possamos realizar esta semana de clamor e louvor conforme Ele nos pede. Deus Pai nos dá este comando. Sempre suplicar o fogo do Espírito Santo para destruir o pecado e as suas consequências, isto é, as trevas em sua raiz, para que consigamos desempenhar um bom combate diante de todos e de todos, os perdidos e destruídos.
Vamos então ouvir e rezar junto. Vem Espírito Santo iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossos caminhos, vem iluminar. Nossas ideias, vem iluminar. Nossas angústias, vem iluminar. As incertezas, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Toda a igreja vem iluminar. A nossa vida vem iluminar. Nossas famílias vem iluminar. Toda a terra vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Outro comando de Deus Pai: façam o que peço. Vocês precisam cumprir o que eu peço. O tempo é perigoso para toda a humanidade. A contaminação em todos os pontos da Terra e em todo sentido é desoladora e destruidora. O que Deus Pai pede é o louvor de Daniel, como está descrito na apostila 6, para selamento das estacas e interromper a devastação. Hoje, Deus Pai pede fazer por 7 dias consecutivos, 7 vezes por dia, sendo que o último louvor deverá ser feito no mesmo horário por todas as estacas espiritualmente unidas, pois o plano espiritual está muito devastado. O poder desta oração repetitiva vai recuperar o plano espiritual. Então agora nós vamos executar os comandos que Deus Pai nos pede. Primeiro, clamem 7 vezes por dia com o rosto no chão. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Então, neste momento, todos vamos fazer agora. Todos coloquem o rosto no chão e rezem comigo. Vamos rezar 3 vezes com toda a fé. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Agora vamos iniciar
sobre o louvor de Daniel, tá? Que começamos hoje e irá até o dia 30, sempre às 20 horas. Este louvor, ele clama por milagres para recuperar o plano espiritual na terra de Santa Cruz. Todas as estacas reunidas espiritualmente no mesmo horário, com o mesmo objetivo e com as mesmas orações. Teremos este momento gravado via WhatsApp conforme o roteiro a seguir. Atenda que puder, pode se reunir presencialmente, mas nós todos estamos espiritualmente unidos como corpo místico, executando com todo o fervor, com toda a fé e humildade o comando de Deus Pai. Os outros 6 momentos do louvor deverão ser feitos em horários livres, conforme as condições de cada estaca, podendo em um momento ser feito conforme designado na apostila 6, para o selamento próprio de cada uma, promessa de Deus Pai. Então agora vamos acompanhar e rezar junto o louvor de Daniel. Louvor de Daniel. Convite ao louvor. Daniel, capítulo 3, versículos 52 a 90. Do versículo 52 a 56, fala da centralidade de Deus Pai. Quando eu falo centralidade, a centralidade é o ápice, é o mais alto de tudo e todos. Quando Deus Pai fala na palavra tudo, é toda a criação de sustentabilidade. E todos somos nós, que Ele criou imagem e semelhança dEle. Depois, os outros versículos, Ele coloca muito, bendizei todas o Senhor, louvai e exaltai eternamente. E a palavra bendizer é ter gratidão por Deus Pai, por tudo que Ele fez e faz por nós em toda a história da salvação. Ele fez e faz por nós até hoje. Reconhecer que Ele não deixa de fazer, mesmo quando a gente está em perigo do pecado, Ele nos chama, Ele nos exorta para vir pedir, reparar, desagravar e suplicar uma bênção nova para retomar o lugar de filho. Olha como nós temos que reconhecer quem é Deus Pai, porque hoje está vivendo a ausência de Deus Pai. O ser humano hoje vive a ausência de Deus Pai em todos os lugares, em todo sentido. É nas famílias, é na própria igreja, os ensinamentos, não é isso? É o conhecimento, né, da própria palavra. Depois vem a terra de Santa Cruz, com toda a história da terra de Santa Cruz. Depois vem os 5 continentes à face da terra. Então, esse bem dizer é louvar e dar glória pelas bênçãos e graças alcançadas, recebidas e tomada posse. Quando a gente já faz desta maneira, nós já falamos, nós colocamos Deus Pai como a centralidade, no lugar da centralidade, né? Como não, na centralidade, igual Ele coloca na centralidade, e os coraçõezinhos são as tendas em empenho oracional. E nós, no empenho oracional, bendizendo tudo que os outros filhos não fazem isso. Desde a própria criação, que já está cansada, precisa de uma restauração, porque a ganância está muito grande, né? E por tudo e todos. Eu queria muito falar isso, para o louvor de Daniel não cair no coração com uma coisa repetitiva. E eu vou fazer o louvor de Daniel interagindo com Deus Pai, para mostrar para vocês, porque ele pede muita intimidade nossa na palavra com ele. Ele falou que depois de 8 anos
É impossível a gente não ter essa, esse interagir com Ele, essa intimidade com Ele. Entendeu, gente? Então, eu vou fazer o louvor de Daniel, fazendo a oração operacional, colocar a oração da palavra gerando vida divinizada. Entendeu? Eu vou fazer isso agora para vocês. Louvor de Daniel. Convite ao louvor. Daniel, capítulo 3, versículo de 52 a 90. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentado sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito sobre o vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Então aqui nós colocamos o versículo 52 ao 56, ao 55, nós tomamos consciência do lugar que Deus Pai está diante de nós, na centralidade divina, no trono da graça. Quando a gente não der conta, a gente fala, Pai, eu não estou dando conta, eu estou errando, está difícil. Pai, isso está assim, me esvazia. É isso que Ele quer da gente. E a gente, quando a gente coloca Ele nessa centralidade e mais alto do que nós vamos adquirir força, nós vamos adquirir esperança, fé exercitada, bênçãos e graças alcançadas e recebidas. E eu vou continuar a palavra a partir do versículo 57. Obras do Senhor, bendizei todas ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Eu quero de novo falar com vocês. Bendizer é a gratidão por Deus Pai, por tudo o que Ele fez e faz. Entenderam? Então, olha que coisa linda. Obras do Senhor, bendizei todos ao Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Céus, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Águas e tudo que está sobre os céus, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei ao Senhor. Olha, bendizer é a gratidão que nós temos, que o poder de Deus está sobre nós. Louvai e exaltai eternamente. Nós te louvamos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem para nós, pela centralidade que o Senhor ocupa, e nós tão pequenininhos diante do Senhor. Sol e lua, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Estrelas do céu, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Ó vós, todos os ventos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. É tudo que gera vida, é sol, terra, água, ar. Olha que lindo! Agradecendo a Deus Pai num grande louvor, Pai, nós te louvamos por tudo isso que mantém a sustentabilidade, o ecossistema que tanta igreja fala, mas deixa de colocar, tantas pessoas falam, mas deixa de colocar o Senhor na centralidade, Pai. Nós sabemos que o Senhor que criou tudo e todos nós. Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Frio e geada, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Frios e aragens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Gelos e neves, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Quantos momentos nós podemos ter que a temperatura, o cosmos, né, o planeta está totalmente descontrolado, nós vamos falar em nome deles.
em nome dessa sustentabilidade que sustenta a vida. Nós vamos agradecer a Deus Pai essa criação que Ele fez cada dia, cada segundo, cada hora, que Ele foi criando e gestando a criação com a evolução. Tudo numa inteligência divina, não tem palavras para definir o Pai. Por isso nós bendizemos, nós te agradecemos, Pai, em nome de tudo isso. Noite e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Luz e trevas, porque nós somos filhos, né? Que fomos criados por Deus Pai, imagem e semelhança dele, mas nossa origem no pecado original nos trouxe os frutos das trevas, mas Deus Pai está diante de nós, tirando cada um de nós dos efeitos das trevas. E às vezes nós mesmos podemos estar numa situação de pecado e Deus Pai está nos condicionando, nos divinizando para trazer cada um de nós para Ele. Está nesse processo de divinizar. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, né? Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Que a terra bendiga o Senhor, e o louve e exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Mares e rios, bendizei ao Senhor. A água, gente, a água é a criação. Você pode ver que no planeta, em tudo, no corpo humano, maior quantidade de líquido, de água que existe dentro de nós. A água fez parte da criação para Deus Pai. Deus Pai tem um carinho muito grande com a água, porque Ele pôde expressar vida na água. Por isso, quando eu estou em contato com o mar, às vezes eu nem entro, mas só de eu olhar, eu falo assim, a água é aquilo que o Senhor mais gosta, mais ama. E eu sempre falo para ele assim, e ele já me confirmou, que ele fez as águas, quando ele faz o encontro das águas para chegar no mar, ele fez para Jesus. Por isso que Jesus caminhava na areia, em alto mar e tudo, ele fez para Jesus. Olha que coisa linda! Mares e rios, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Fontes, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Pensa um pouquinho, gente. A fonte da água vem de um lugar pequenininho e se torna grande. Olha que coisa linda. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Animais e rebanhos, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. E vós, homens, olha aqui, gente, e vós, homens, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus Pai, vocês, nós, eu, pequena, fraca, pecadora, bendizei ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu tenho gratidão pelo Senhor. Eu tenho gratidão pelo Senhor em meu nome, em nome da minha família, em nome de cada estaca escolhida por Senhor para essa missão, essa grande missão de reparação, desagravo e súplica, que tem toda uma identidade com o coração de Jesus. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e louve e exalte eternamente, de onde veio toda a nossa origem, sacerdotes, igreja, bendizei ao Senhor, agradeça ao Senhor, tenha gratidão pelo Senhor, louvai e exaltai eternamente, vós que estáis a serviço do templo. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente, vós que estáis a serviço de uma missão confiada. Bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Espírito e almas dos justos. Tem muitas pessoas
que reconhece Deus Pai como única centralidade divina, não está totalmente do jeito que falam, porque nós somos aquele pequeno resto, fruto dessa história da salvação, que fez isso, teve gratidão com Deus Pai, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente a todos os nossos antepassados da história da salvação. Eis-nos aqui, esse pequeno resto, que são frutos de suas orações, e nós vamos agradecer, bendizer ao Senhor, louvar e exaltar eternamente, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Aqui passa, gente, em toda a hierarquia entre o céu e a terra. Ananias, Azarias e Misael, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. E aqui Deus Pai pede, tudo que for dentro do nosso, estiver no nosso coração, em relação à nossa missão, à nossa família, à nossa igreja, a terra de Santa Cruz, os 5 continentes, continente asiático, continente africano, continente Oceania australiano, continente europeu, continente americano. Bendizei ao Senhor, bendizei, agradecemos ao Senhor em nome de toda a face da terra, de tudo e todos da face da terra, Pai, que o Senhor venha de cima para baixo, Pai, porque o Senhor é a única centralidade. Nós te louvamos, nós te exaltamos eternamente, em nome de todos da face da terra e tudo que nos dá sustentabilidade, porque Ele nos livrou da permanência das trevas. Tomo posse, Senhor, tomamos posse, Senhor, da, da ausência das trevas, da extinção dos pecados, da extinção dessa vida que nos leva na fragilidade humana a errar quantas vezes o dia inteiro, Pai. Tende piedade de nós. Salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente, né? Como é que fez lá com Ananias, Azarias e Misael. Glorificai o Senhor, porque Ele é bom. Glorificai ao Senhor, Deus Pai, nós te damos glória a Ti, Senhor, como um único Deus verdadeiro, como Deus Criador. No único lugar, Deus Pai, um único Deus verdadeiro, não existe outro. Outro dia eu perguntei assim, Pai, quando eu escrevo na palavra Pai, né, quando Moisés desce, vocês criam deuses, como que pode ter feito isso, Pai? Criar deuses, não era para criar. Eu falei para Deus Pai isso escrevendo, eu no meu pensamento com Ele, porque o Senhor é a única centralidade, o Senhor é único. Ele pegou e colocou para mim, gente, desse jeito. Filha, antes de ter o pecado original da desobediência, vocês eram um equilíbrio diante de mim, dentro do meu desejo de querer divino. Com o pecado original de vocês tiveram necessidade de buscar alguma coisa para sua centralidade. Foi aí que foi a necessidade de criar deuses. A dificuldade que Abraão teve de caminhar lá, ele falou desse jeito. Moisés, tadinho, sofreu pra caramba, né? Josué, todo o Antigo Testamento. Aí eu falei, agora eu entendi. Porque eu às vezes dá vontade de não escrever, e falou, não, tem que escrever. Porque o pecado original, agora vocês entenderam o que é o pecado original, né? Homens piedosos, bendizei o Senhor. Deus dos deuses, louvai-o, glorificai-o, porque eterna é a sua misericórdia. Então, por pior que esteja o nosso plano espiritual, que nós vamos fazer o combate espiritual em oração, né? Em oração, gente, nós vamos fazer o combate oracional e nós vamos entregar para Deus Pai na palavra. Nós vamos fazer o combate oracional na palavra e vamos entregar para Deus Pai tudo isso. E a gente não pode entrar no plano espiritual, nós não damos conta, nós somos frágeis, né? Então Ele vai dar todas as bênçãos e graças que nós precisamos.
Então eu quero colocar, desejo e quero colocar para vocês. Eu sou uma formiga debaixo do tapete. Mas quando eu ouço alguém falar que alguma palavra que é colocada, que às vezes está repetitiva, tá voltando tudo atrás e tudo, eu sinto a dor de Deus Pai, porque a gente não sabe o que está falando. Por isso ele quer intimidade com a gente. No dia que eu falei com ele, que eu escrevo pequenininho, quem vai ver, a Jaqueline que digita, ela vê lá. Eu ponho bem pequenininho, agora eu ponho normal, porque faz parte da nossa história. Eu não posso falar mais não. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Nós temos gratidão pelo Senhor. Em nosso nome, tão pequenos e miseráveis, e em nome de todos da face da terra. Amém, Senhor. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas, e delas tomamos posse. Amém, Senhor. E para iniciarmos a nossa palavra, uma coisa que eu faço também todos os dias. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar, eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Olha, gente, eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Olha, gente, o mundo ainda vai viver. Essa é a esperança que Deus Pai quer que saia de dentro de nós. O mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. E Deus Pai nos pede neste momento que a gente possa refletir, falando para nós mesmos, cada refrão deste canto, para entrar dentro da nossa alma, para sentir a presença dele dentro de nós, a intimidade dele dentro de nós. Nós podemos falar, mas ele tem muita coisa para falar para nós. Muita coisa vai ser nossa para nós, para o nosso crescimento. Muita coisa vai ser para partilhar para nós, que precisamos dessa ajuda um do outro. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas, e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus Pai me deu, né? Várias palavras com as entradas dele. Eu tenho tudo marcado, que na hora que eu acabo de fazer, ele fala, essa eu quero que você grave. E nunca chega essa hora, e chegou, né? Aí eu falei, Pai, meu tempo, o Senhor conhece a minha família. Mas qual que o Senhor quer primeiro? Porque tem que cair na Selma, tem que cair no São Natale, para filtrar tudo, e a gente viver uma obediência um com o outro, para a gente fazer o melhor. Porque o que Deus Pai fala com a Selma, que está organizando, é diferente de mim que recebo. E São Natale, ele está de cabeça, ele é depois de Jesus, naquela Nossa Senhora, Jesus e toda a hierarquia da igreja, né, que é o Pai, que é Jesus, que é a Mãe Santíssima, que é arcanjos e os anjos de Deus Pai, que é os santos de Deus Pai, chega em nós. Ele entregou essa missão para São Natale. Se São Natale, ou cada um de nós, Deus recolher hoje, ele vai pedir
a intensidade da responsabilidade nossa que aconteceu e podia ter acontecido e nós não conseguimos fazer, porque deixamos para outra hora, porque não pedimos para ele um momento. Eu vou dar um testemunho. Eu teria que estar levando o meu netinho de 1 ano e 7 meses lá para o sol. E eu falei aqui arrumando a cama: pai, que hora que o senhor vai me dar tempo para eu poder gravar isso para chegar neles? Quando eu cheguei na sala agora, gente, o Benício estava dormindo. Olha para você ver, é um testemunho. Eu falei: agora que eu vou gravar, avisei Thaís, estou com o quarto fechado diante do trono da graça, gravando. Entendeu o que é intimidade com Deus Pai? Desculpa eu estar falando isso. Me coloque debaixo do tapete, uma formiguinha. Mas olha a responsabilidade de cada um de vocês coordenadores, de vocês que dirigem, de vocês coordenadores, de vocês estacas, porque se nós não, e quando a gente não põe esses títulos enjoados, para Deus Pai nós somos um só. Maria de Luz é uma estaca. O Sr. Natal é outra estaca. O Jaime é outra estaca. Entenderam, gente? Eu preciso, para me ajudar, que venha algo para o meu crescimento saindo de vocês. Do Nordeste, do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Pense um pouquinho como nossa missão está ainda atrasada no sentido da gente ser só um diante de Deus Pai. Eu não sei se Centro-Oeste tem uma tenda, se não tem, faltou oração nossa, faltou fidelidade nossa. Sr. Natália pode responder isso para a gente. Eu não sei. Deus abençoe todos nós. Vou gravar a palavra que Deus Pai, de milhões que Ele pediu que gravasse. Vou gravar esta, tá bom? Deus te abençoe. A palavra que Deus Pai me deu diante de muitas que Ele pediu para gravar é de domingo, que passou agora, dia 6, dia do sacerdote, né? Daniel, capítulo 7, versículo de 9 a 10, versículo de 13 a 14. Os 4 animais. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos de um ancião, e chegou e se sentou. Branca como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era a sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente. Saúdo diante dele. Corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. E a ele foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará o seu reino, jamais será destruído. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A ele foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará o seu reino, jamais será destruído. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. A entrada de Deus Pai. Meus filhos, acompanhem minha palavra que mostra a vocês o meu movimento divino
manifestando em sonhos, visões, com o objetivo de cumprir as promessas e, ao mesmo tempo, alertá-los para o seu lugar de filho diante das minhas manifestações divinas, os correspondendo, os completando. Aproveitem e deixem-me conhecerem como chego aos meus filhos no lugar de filhos. Tudo que puderem serem melhores em mim, o Deus vivo, sejam filhos. Adiantará o seu processo de salvação. Serão meus, sabendo serem. Abençoo vocês com amor divino de Pai, que sou eu, Deus Pai, único Deus verdadeiro. Amém, amém, Senhor. Olha que o Pai fala que cada um de nós acompanhamos a palavra, a entrada que Ele nos dá, que Ele mostra para nós o movimento que Ele faz, o movimento divino que Deus Pai faz 24 horas. O Pai não dorme, o Pai não adormece, o Pai olha por nós o tempo todo, principalmente que o tempo dele não é o nosso tempo. Nós somos limitados. E ele vai falar por nós em sonhos, visões, com o objetivo de cumprir as promessas e, ao mesmo tempo, alertando cada um de nós. E se eu fui alertada, eu tenho o dever de alertar o outro com amor e misericórdia, entregando para ele, igual o que eu passei ontem, para o seu lugar de filho, diante das suas manifestações divinas, os correspondendo. Deus Pai não quer que a gente fique orando, rezar Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Sente Nossa Senhora no coração. Santa Maria, Mãe de Deus. Sabe o que é Santa Maria, Mãe de Deus? Olha a bênção e a graça que Deus trouxe à Mãe Santíssima. Nós não podemos cumprir a nossa missão por cumprir. Nós temos que sentir isso na alma. E nós temos que estar calmos, porque nós não somos melhores que os outros que não estão passando por isto. Não está tendo essa intimidade, não está recebendo o que Deus Pai dá. Olha a catequese que Deus Pai dá para nós, para cada um de nós, para correspondermos a Ele. E Ele é tão misericórdia, Ele é tão amor, que Ele fala o tempo todo. Os corresponderei, os completarei. Tem momentos que Deus Pai entra dessa forma. Filha, coloca desse jeito aí. Sou repetitivo. Porque Deus Pai vê de cima para baixo. Deus Pai está morando na nossa sétima morada, dentro de nós. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Quanta coisa dentro de mim antes da missão que eu não sabia que Deus Pai sabia que eu estava pensando. E Ele ouviu tudo. Quando eu fico impaciente com algum neto meu, que às vezes irrita, eu falo, Pai, como o Senhor é paciente, porque às vezes a gente não aguenta. A gente amando, e eles fazendo errado, né? Birrando, tem que ficar no sol sem querer. Não é fácil, não. Eu falo, Pai, não é fácil, não. E o Pai fala, vai para a sombra. Vai tomar uma água, leva para tomar água. E quanta coisa Deus Pai já revelou para mim desses netos. Um dia eu vou falar para vocês. O neto mais apavorento meu, que tem 1 ano e 7 meses. Eu não posso falar. Vai ser só dele. Vai ser só do Pai. Tudo que puderem serem melhores em mim, Deus vivo, sejam. Adiantará o seu processo de salvação. Tudo que puderem. Às vezes vocês amam uma pessoa e a pessoa está toda errada, mas vocês amam ela. E às vezes a pessoa te julga por você amar essa pessoa. E você não dá conta de não amar, e o mundo te cobra para você não amar, não é assim, gente? Então ontem eu aprendi com a Soraya. Vou entregar a Soraya para o pai, mas eu vou amar a Soraya. Entenderam, gente, o que o pai está querendo de nós?
Abençoo vocês com o amor divino de Pai, que sou eu, Deus Pai, único Deus, verdadeiro, amém. Tem uma estaca que virou para mim, que falou para mim, nem sei mais, não sei se é a Selma, que falou para mim assim, eu mandei algumas palavras para ela, que Deus Pai pediu que mandasse, aí eu mandei, e ela falou assim, Deus Pai é muita misericórdia, é muito amor, ele não está dando um comando severo nem nada, ele só declara amor. E eu falei para o pai na hora que ela falou, pai, o senhor está ouvindo isso dentro de mim? Ele falou, tô, filha. Deixa não, esse amor vai transformar vocês. Entendeu como Deus Pai quer a gente? Não receba a palavra de qualquer jeito. Não receba por curiosidade. Ah, está passando uma manifestação de Nossa Senhora em Medjugorje, eu quero saber o que é. Não, vá lá e ame a mãe primeiro. Peça perdão à mãe, que leve esse perdão ao pai. Peça a ela, mãe, que bom que a senhora olha para nós. Nós não estamos sozinhos. É esta catequese que Deus Pai deu para nós. Quase 8 anos. Nós estamos hoje dia 8, né? 8 para 31, 20 e poucos dias para celebrar 31 dias. Salmo 96, 97, versículo 2, versículo 5 a 6, versículo 9. A resposta é 1a e 9a. Triunfo de Deus sobre os ídolos. A resposta do Salmo: Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Repete isso 1000 vezes, infinitas vezes. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Está envolvido em escura nuvem, seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Na presença do Senhor, funde-se as montanhas como a cera em presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Porque vós, Senhor, sois o soberano de toda a terra. Vós, Senhor, o Altíssimo entre todos os deuses. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Filhos meus, recebam o meu conhecimento divino da palavra em seu coração de filho. Deixe aprenderem a estarem diante de mim, Deus vivo, me reconhecendo, deixando interagir com vocês por diversas maneiras. Abençoo vocês com o amor divino de Pai, que sou eu, o Deus vivo, única centralidade divina, interagindo com vocês, filhos, no lugar de filhos. Abençoo vocês. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E Deus Pai pede para eu poder fazer um momento de intimidade com Ele na palavra, essa palavra desse salmo, e que vocês vão ser muito mais íntimos dele. E eu vou ser aquela formiguinha debaixo do tapete. É muito gostoso ser debaixo do tapete. Muitas vezes Deus Pai fala comigo, filha, sua área de conforto é grande. Eu falo, Pai, mas me ajuda. É muito gostoso estar debaixo do tapete. A gente faz entrega e deixa, né? Mas eu vou fazer o que o Pai está pedindo e eu vou interagir com Ele junto com vocês. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Quantas vezes Deus Pai fala, eu sou a centralidade divina de toda a face da terra. Eu, Maria de Lourdes, eu falo assim, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas eu tenho certeza que existe... Vovó não está podendo agora, tá? Então, aqui, ó. Vou dar continuidade. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.
vão tomar consciência de quem é Deus Pai. Porque às vezes a consciência da gente fica no humano, simplesmente humano, onde nós temos que sentir a presença de Deus limitada no nosso humano, sendo que Deus Pai mora na nossa sétima morada, né? E nós temos que tomar consciência disto. O tempo todo Deus Pai está conosco. O tempo todo Ele espera um pedido de socorro, um pedido também assim, Pai, que bom, eu estou feliz, eu estou alegre, aconteceu isso, que maravilha, te louvo, Pai. É assim que Deus Pai quer cada um de nós. Está envolvido em uma escura, ele fala, está envolvido em uma escura nuvem, seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Pensa um pouquinho, gente, é muito profundo isso. É águas profundas dentro do nosso interior. Ele tem nele a justiça e o direito, porque ele criou cada um de nós. A criação dele era para ser todo num equilíbrio humano divinizado, e não conseguimos ser. Quantas vezes não conseguimos ser pelo pecado original? Na presença do Senhor, funde-se as montanhas como a cera, em presença do Senhor de toda a terra. Pense um pouquinho, Pai. Como eu poder passar isso para os meus irmãos? Então, como você pega uma vela, a vela derrete e cai e ela se forma uma só, uma luz só iluminando, porque é uma verdade única do Senhor. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Que todos nós, continente americano, continente asiático, continente oceania, australiano, continente europeu, continente africano, sejamos um só diante de Deus Pai. Porque vós, Senhor, sois o soberano de toda a terra. No momento que nós assumirmos esta verdade, nós vamos ter todas as bênçãos e graças que Ele tem para nós. E quantas vezes Ele está totalmente cheio de bênção e graça dentro de nós e nós negamos esse movimento humano divinizado para Ele. Vós, Pai, sois o Altíssimo entre todos os deuses. Quando eu escrevo Deus, eu falo para Ele, Pai, eu não queria escrever deuses, porque não existe, o Senhor é o único. Mesmo com a história do Antigo Testamento, que eles foram, né, acontecendo o crescimento espiritual, a necessidade do divino, é muito difícil falar isso. Eu falo assim, o Senhor é o único, sempre foi o único, antes e depois de Abraão. Filhos, ele fala para mim, interage comigo, fale o que vocês sentem comigo. Eu vou corresponder a cada um de vocês. Nós vamos alegrar-nos juntos. É isso que Deus mais espera de nós. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas, e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nos capacite para amar como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ensina a amar uns aos outros, porque o Senhor está em cada um, até naquele maior pecador. Amém, Senhor. A segunda palavra do dia 6, que é o dia do sacerdote, né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. Garantia da doutrina apostólica. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seu seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: Este é meu Filho amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Repete, filha. Sim, Senhor,
Amém, Senhor. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seu seio de glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: Este é meu filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Essa mesma voz que venha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus filhos, recebam a minha verdade divina, no conhecimento divino da minha palavra. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Meus filhos, recebam a minha verdade divina, no conhecimento divino da minha palavra. Sou eu, o Deus vivo, manifestando, falando para vocês a minha verdade divina, que os conduz à salvação. Dei meu filho amado Jesus verbalizado na figura do homem verdadeiro, mostrando e dando possibilidades de interagirem comigo na mística divina, mantidos pela fé exercitada. Toda essa verdade acontecendo confirma as profecias que deixa claro a todos que, estando grudados em mim, o Deus vivo, atravessarão o caos humano em que se encontram. Então, filhos, mantém-se em estado de bênçãos e graças para estarem em mim, o Deus vivo, fazendo parte do meu reino, onde você tem o seu lugar, somente seu, filho. Onde você tem o seu lugar, somente seu, filho. Abençoo vocês, vendo-os, acompanhando-os, correspondendo-os a todas as suas necessidades da hora, necessidades atendidas que os edificam no lugar de filho. Repete, filha. Necessidades atendidas que os edificam no lugar de filhos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, eu vou falar, conversar um pouco aqui sobre a palavra, que quando ele fala na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Então, tudo que Deus Pai fez na linha da salvação e faz, não é fábula, é realidade, é verdade, é experimentada, é visível. Basta a gente deixar experimentar, para visualizar, para sentir a presença dele dentro de nós. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, Jesus, olha aqui, quando do seu seio de glória magnífica lhe foi dirigida essa voz: Este é meu filho amado, a quem tenho posto todo o meu afeto. É a verbalização da sua presença viva no meio de nós, verbalizado. Essa mesma voz que venha do céu, nós a ouvimos quando estamos com ele no Monte Santo. Gente, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito verdade. É essa intimidade que Deus Pai está pedindo de nós com ele. É possível acontecer isto quando nós estamos esvaziados no nosso humano, esse humano infeliz que não frutifica, né? Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas. Os profetas teve também a sua função, a sua missão de nos preparar os caminhos que vêm depois. Nós vivemos profecias hoje, nessa última hora também.
a qual fazeis bem em atender, como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que deposite o dia e a estrela da manhã se levantam os vossos corações. Esse tenebroso aqui veio para mim, Pai, o caos que nós atravessamos, o caos que o Senhor não nos tira, vai atravessar grudado no Senhor, e o Senhor vai fazer essa limpeza na sua hora, no seu dia e na sua hora, onde nós vamos estar em intimidade com o Senhor, sendo um só diante do Senhor, né? Essa vela acesa, que a cera mantém a luz acesa diante do Senhor. E a entrada dele fala: meus filhos, filhos meus, recebam a minha verdade divina, do conhecimento divino da minha palavra. Olha aqui, gente, essa é a intimidade. Sou eu, Deus vivo, manifestando, falando para vocês a minha verdade divina, que conduz à salvação. Deus Pai agora nem fala em conversão de santidade, Ele já quer a gente no processo de conversão na santidade. Nós temos que almejar salvação para a gente voar na conversão de santidade. Dei meu Filho amado Jesus verbalizado na figura do homem verdadeiro, mostrando e dando possibilidade de interagirem comigo na mística divina, mantidos pela fé exercitada. Toda esta verdade acontecendo confirma as profecias que deixa claro a todos que, estando grudados em mim, o Deus vivo atravessa o caos humano em que se encontram. Então, olha aqui, quanto tempo Deus Pai usa essa expressão com a gente. Olha aqui, que deixa claro a todos que, estando grudados em mim, o Deus vivo atravessa o caos humano em que se encontram. Eu não sei qual o ano desses 8 anos que Deus Pai pede até hoje. Ele deve escutar de muita gente, muitas estacas que ele é repetitivo, né? Que ele fala, esvaziado humano, meramente humano, anelar entre si e grudar em mim. E por causa disso, se não tiver grudado nele, nós correremos o risco de perdermos, de cair dessa embarcação que deu para a gente lá no início. Nós recebemos o desenho da embarcação, mas nem sabemos o que quer dizer profundamente o que era aquela embarcação, até que ele passou para o coração. Você lembra, gente, que o coração, onde ele põe a centralidade em nós, os coraçõezinhos em volta. Outro dia ele deu isso. Eu passei para a Selma, eu sou Natália lá, para a Jaqueline lá digitar. Eu estava desenhando com as crianças, quando Laura vira para mim, vovó, faz um desenho. Na hora que eu fui fazer o desenho, eu fiz a centralidade divina, os corações anelados. Eu olhei assim e falei, por que eu estou fazendo isso? Eu estou com criança pequena. E Deus Pai vira para mim e fala assim, chega isso, Natália. Olha para você ver que isso chegue às estacas para acontecer. E olha para você ver, gente, eu estou falando testemunho. Deus Pai, quando eu vim para Belo Horizonte, Ele falou para mim, eu doida para entrar na comunidade em Vitória, eu morava em Vila Velha, com catequese, muito gostoso lá. E Deus Pai falou, eu preciso de você em Belo Horizonte, pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu preciso de você para a sua família. Só Deus sabe o que eu tenho passado na minha família. Te louvo a Deus, Pai, por tudo isso. O Senhor sofre muito mais do que isso, né? Na minha família, eu estou falando a minha realidade. E um dia na cidade da sua origem, e nesse dia, gente, eu fui e falei com o padre da cidade, que hoje nem está lá, fui falar com ele, ele pegou e falou assim comigo, tadinho. Eu gosto muito dele também, e eu falei com o Padre Antônio assim, Padre Antônio, Jesus falou comigo que um dia eu venho na cidade, aqui na minha cidade, e nós vamos fazer uma missão muito bonita junto. Ele falou comigo assim, me dê o número da loteria para mim, para eu poder jogar e ganhar. Aí eu voltei para Jesus no sacrário, lá mesmo, eu levei um susto que eu não esperava daquilo. Isso no início da missão, de 2015. Aí eu virei para
Jesus, você viu o que ele falou? Jesus virou para mim. Eu te pedi para falar isso com ele? Aí eu falei, não. Aí eu peguei e falei com ele, agora eu entendi que eu tenho que ficar calada, porque seu tempo é seu tempo. Isso lá no início que eu não entendia, porque a gente pensa, o sacerdote vai abraçar a gente, e se o sacerdote está assim é porque faltou oração nossa para eles, que Deus Pai, perdão, misericórdia para a minha miséria, perdão, misericórdia pelos pecados dos sacerdotes, não é, gente? E Deus Pai termina aqui, abençoo vocês, vendo-os, acompanhando-os, correspondendo-os a todas as suas necessidades da hora, necessidades atendidas, que o edificam no lugar de filhos. Porque muitas vezes nós pedimos graças ao Pai, e se Ele não dá naquela hora, ou se dá depois, ou se não dá hora nenhuma, a gente pensa que Ele não nos atendeu, entendeu? Então, a gente tem que ter, seguir Deus Pai, Ele é muito, como é que fala? Não tem palavra para definir o Pai, né? Nós temos que ter ouvido da alma para a gente acompanhar Ele e aprender com Ele. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomando posse. Amém, Senhor. Desculpa se eu estou falando muito, mas eu estou ouvindo e fazendo o que Deus Pai deseja e quer. E esperando muita coisa de vocês para eu aprender a ser melhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E agora eu vou fazer o evangelho do dia 6, domingo, dia do sacerdote. Perdão, misericórdia, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas misérias. Eu reparo todas elas e me ajuda a ser melhor para ser grudada no Senhor, juntinho dos meus irmãos. E o que o mesmo eu peço por todos os sacerdotes da face da terra. Perdão, misericórdia para todos nós. Amém, Senhor, amém, Senhor. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte de uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias. Conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho amado, em que pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Filhos meus, deixe acompanharem, refletirem na experiência dos meus filhos escolhidos para esta hora, diante do meu Filho amado Jesus, onde os correspondi, o Deus vivo. Vejam que é necessário estarem totalmente abertos à mística divina para receberem a minha presença real. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Vejam que é necessário estarem totalmente abertos à mística divina
para receberem a minha presença real, os conduzindo no seu lugar, que desempenharão uma missão confiada por mim, Deus Pai, único Deus verdadeiro. Então, filhos, estou com vocês. Quanto tempo preparando-os na minha palavra diária, com minhas entradas, com o objetivo de conduzi-los no empenho oracional operacional, nesta hora em que tudo tornou-se difícil, ou por que não dizer impossível de gerar vida mística divina. Dei a vocês tendas estendidas, direcionadas pela minha palavra, preparados para receberem meu Filho amado vivo na Eucaristia, deixando entrar grudados também na mística, da rosa mística, mãe medianeira de todas as bênçãos e graças, trazendo-os a mim, o Deus vivo, sabendo serem filhos, agora com todas as necessidades místicas supridas na palavra. É necessário estarem abertos à santidade constante, que os deixam na salvação, para assim estarem nas tendas em total desempenho oracional, operacional. Preciso deste empenho, desta missão, filhos, que eu os confiei agora, reparando, desagravando, suplicando, diante de todas as urgências do momento em que se encontram. Estou eu, Deus vivo, aberto para receber, corresponder e completá-los. Assim levantarei o meu pequeno resto, o meu povo eleito, que serão somente meus eternamente. Exorto todas as estacas. Repete, filha, assim, Senhor. Amém, Senhor. Exorto todas as estacas. Desempenhe a missão que eu os confiei agora. Não existe depois, pois depois, tarde demais, morte eterna. Abençoo vocês, vendo, acompanhando cada estaca, com todo o seu esforço humano divinizando, deixando serem somente meus, com seu desejo e querer humano aberto a divinizar, mantendo a unidade de todos vocês sendo um. Amém, Senhor, amém, Senhor. Vou repetir, Senhor. Abençoo vocês, vendo, acompanhando cada estaca, com todo o seu esforço humano divinizando, deixando serem somente meus, com seu desejo de querer humano aberto a divinizar, mantendo a unidade de todos vocês, mantendo a unidade de todos vocês, mais uma vez, mantendo a unidade de todos vocês, sendo um, os completarei, para serem somente meus, Deus Pai, único Deus verdadeiro. Precisam deixarem-me experimentarem profundamente na intimidade comigo. Deixem serem um diante de mim, o Deus vivo. Estando desta maneira, estarão esvaziados do humano meramente humano, anelados entre si, sendo um diante de mim, o Deus vivo, mantidos, grudados somente em mim, Deus Pai, seu único Criador. Repete, filha, mantidos, grudados somente em mim, Deus Pai, seu único Criador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E Deus Pai, repete, eu não vi, perdão, misericórdia, Pai. Ouvirão a minha voz em vocês, que precisa ser ouvida, escutada, entendida, para cumprir o que desejo e quero. Ouvirão a minha voz em vocês, que precisa ser ouvida, escutada, entendida, para cumprir o que desejo e quero. Ouvirão a minha voz em vocês, que precisa ser ouvida, escutada, entendida,
para cumprir o que eu desejo e quero. Amém, Senhor. Quando Deus Pai não me pede para repetir, às vezes Ele pede para repetir, já consagrando a Santíssima Trindade 3 vezes. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E neste momento agora, eu vou fazer a palavra e a entrada, já fazendo a intimidade com Deus Pai, do jeito que Deus Pai nos pede para sermos, né? Porque na intimidade com Ele, que nós vamos conseguir completar uns aos outros nas nossas necessidades e as necessidades exteriores que nós estamos, né? O caos que nós estamos atravessando. Então, a palavra do dia 6 foi domingo, dia do sacerdote, Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9, transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. E eu fico pensando, Pai, quantas vezes nós reunimos nas nossas tendas locais, né? Eu aqui em Belo Horizonte, né? Eu moro em Contagem, mas é 20 minutos de Belo Horizonte. Quantas vezes nós estamos até diante do Senhor na Eucaristia, a Neida coordena a gente, leva a gente lá para a igreja de Lourdes, e o Senhor abre a igreja, a gente fica lá diante de Jesus, o sacerdote deixa, nem sabe quem somos nós, só o Senhor sabe. E eu acredito que isso acontece em muitas tendas, né? Ou então no trono da graça que Deus Pai pediu, né? Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Repete, filha. Sim, Senhor. Eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Repete isso 3 vezes, estacas da tenda, nós, eu, Maria de Lourdes e cada um de nós, para que a alma seja repleta da presença de Deus. Quantas manifestações Deus Pai quer nos dar, e é necessário, Ele tem falado, Ele mudou a maneira de colocar a gente. Ele falou que precisa da intimidade com Ele, porque Ele precisa nos falar o que é preciso fazer em vários momentos daqui para frente. Não para nosso engrandecimento, é para a nossa salvação. Calar na mesma hora, ficar quietinho, olha para você ver. Quanta coisa! Lembra do que eu falei lá do sacrário? Jesus falou, não te pedi. Eu falei, é mesmo, o senhor não pediu, não. Mas foi bom, uma experiência que a gente vai tendo e vai aprendendo, não é assim? E olha quanta coisa nós vamos passar um para o outro, e para passar um para o outro nós temos que estar na unidade, não é? Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. A gente tem medo mesmo, Pai. A gente às vezes tem medo. O Pai Jesus falava comigo lá atrás, gente. Coisas que eu não posso falar, de coisas que eu precisava de ceder dentro de mim, eu não cedi, porque eu falo, eu tenho medo. E agora eu peço ele, ele falou, você tem medo? Então eu mudei a maneira de te conduzir. Eu falo, amém, Senhor. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo, levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém,
senão unicamente Jesus. Imagina que delícia a gente poder ver Jesus. Será que tem alguma estaca que já viu Jesus? Ai, Senhor, será que tem? Não é hora de falar isso agora, porque às vezes pode ser entendido como engrandecimento, mas é muito gostoso. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: não conteis a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Quando eu vi esse versículo, eu falei assim: como nós somos limitados, né? A gente quer fazer tudo correndo, a gente quer falar com todo mundo, e não pode, e tem coisas que não pode. E os discípulos obedeceram Jesus. Palavra da salvação, que venha a salvação para nós, Pai. Que venha a salvação para nós, nos capacite, Pai. Nos capacite. Aí vem a entrada de Deus Pai: filhos meus, deixe acompanharem, refletindo na experiência dos filhos escolhidos para esta hora, diante do meu Filho amado Jesus, onde correspondi o Deus vivo. Olha que lindo! Os discípulos foram escolhidos entre aqueles todos. Cada um teve sua missão. Queridas tendas do Brasil, as estacas se unem ao lindo louvor de Daniel. Queremos agradecer aos coordenadores com suas estacas, que deram seu sim à missão que Deus Pai nos confiou. E pedindo humildemente a Ele que nos capacite para realizarmos o seu sonho na obediência de sua vontade. Sob a luz do Espírito Santo, com a intercessão de nossa mãezinha, Nossa Senhora Rosa Mística, hoje agradecemos a grande região do Rio Grande do Sul. Cidade de Portão, Elton Alves, com sua esposa Andressa, são os coordenadores. E suas estacas, Antônio Rafael, Helena Pereira, Melissa Frei, Luísa Nunes de Oliveira, Ana Clara Oliveira, Rosane de Fátima, Sofia Pedralli, Mateus Frei, Anderson Torres Linhares, Emily Oliveira, Giselda Alves, Marina Pereira, Elvira Alves, Josiana Rodrigues. Na cidade de Gravataí, com o coordenador Manuel e suas estacas Anderson Júnior, Porto Alegre, Irmã Terezinha, Novo Hamburgo, Maria Terezinha da Rosa, em Viamão, Noêmia Bússolo de Oliveira, São Leopoldo, Elisiane, Iracema, em Canoas, Iolanda, Eronita, Salete Maria, Elvira Gonçalves, em Gravataí, e Bento Ricardo, em Nova Santa Rita. Na cidade de Campo Bom, com a coordenadora Maria de Jesus Chaves e sua estaca Reci Fontes. Na cidade de Estrela, com o coordenador Silvio e Eleonor, sua esposa, com as estacas Lorena, Roque, Lúcia e Maria Corete.
Na cidade de Farroupilha, Laudes como coordenador, Marlene 3, Vilmar João. Na cidade de Bento Gonçalves, Frei Luciano, Nilton Forte, Elma Ivete, Lúcia Maria, Yolanda Zanetti, Yara Dornelles, Inês Dal, Armando Corleone, Ivani Donati. Essas são as tendas da nossa região do Rio Grande do Sul. E queremos agradecer todo o empenho de cada um. Obrigado, Senhor, porque escolheste estas estacas para tão grandiosa missão. Te louvamos e bendizemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, que apesar de nossos defeitos e limitações, não vês as nossas iniquidades, pois teu amor é superior a tudo isso. Obrigado, obrigado, Senhor, por tanto amor. Encerremos com o hino da tenda. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor.